Como momento de mensagens, nós temos os avisos iniciais. Nós convidamos a nossa irmã Egilda para fazer os avisos. Boa noite. Pessoal, eu vim falar aqui sobre o MEDNESP, saber se vocês já fizeram a inscrição de vocês. O MEDNESP é o Congresso Médico Espírita, que tem de 2 em 2 anos em várias cidades do Brasil, e vai acontecer esse ano aqui em Teresina. E a doutora Kátia, nossa presidente da AME, que é a Associação Médico Espírita, está trazendo mais de 100 palestrantes para a gente. Roçando Klinger, Divaldo Franco, Alberto Almeida e diversos. Então, assim, é um despertar de consciência, não vamos perder. E, para as casas espíritas, nós fizemos um pacote especial, que até segunda-feira, dia 15, está R$ 180. O congresso ele vai chegar a R$ 300. Por quê? Porque é um congresso caro. A gente está indo fazer esse congresso lá no Atlantic City. 5 auditórios vai ter. O Atlantic City vai estar todo para o MEDNESP. 4 dias de eventos. Vai começar na quarta e terminar no domingo. Muitas palestras, seminário, vai ter um seminário internacional. Então, assim, é um despertar. Eu fui ao Congresso do Rio de Janeiro, que teve há 2 anos atrás, e digo para vocês, não tem igual. É o maior congresso realmente que tem no mundo, porque são mais de 100 palestras no evento. Então, assim, a gente está trazendo, nós estamos fazendo um trabalho, tem uma equipe hoje lá no Bezerra de Menezes, eu Federação, estou responsável por vocês, e caso alguém queira fazer a inscrição hoje, ou marcar comigo até amanhã, ainda fica R$ 180. Ele vai chegar a R$ 300. Até o final do mês vai ficar 200, e a partir do próximo mês ele vai dar uma subida. A gente queria fazer esse congresso gratuito, mas a gente não conseguiu patrocinadores para trazer esse pessoal, nem pagar as custas deles. Então, a gente tem que cobrar. E essa cobrança, realmente, o MEDNESP não é para ter lucro, é só para pagar os custos. Então, a gente está convidando a todos vocês. Vai coincidir com o evento da Abraste, que é o evento de artes, mas a gente já está programando, eles vão estar no MEDNESP, fazendo uma apresentação artística, e nós vamos querer levar as pessoas para a Abraste, que vai ter também um evento à noite. O que vocês participarem desses eventos, além de vocês ajudarem o movimento espírita, vocês vão também ter um grande ganho. Então, assim, é muito bom participar. Quem já foi aos congressos da Federação, quem já foi ao congresso da AME, estamos aqui convidando a todos vocês, tá bom? Eu vou ficar ali, vou estar na sala de passe, mas depois da sala eu estou aí para tirar qualquer dúvida, quem queira fazer a inscrição. Um abraço. Amados irmãos, a mensagem de hoje é do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Perante Jesus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilação de valor infinito. Vamos elevar o pensamento a Deus e permanecer lá para convidar a espiritualidade amiga, o nosso amado Mestre Jesus, que possa dissipar as escamas da ignorância, do nosso entendimento, para, a partir de hoje, entendendo melhor o trabalho do Cristo em nós e para com os nossos irmãos, possamos dar um passo nesta escada tão grande de Jacó em busca de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. E para nos explicar
nos instruir a respeito desse assunto. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, convidamos o nosso irmão Altevir Esteves. Obrigado, Caio. Exatamente o que pedi ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos. Quem diz isso não sou eu, foi Chico Xavier. Boa noite. Obrigado, amigo Caio, obrigado ao nosso irmão Jorge Lima, que me estendeu o convite para vir aqui até hoje. Obrigado à espiritualidade amiga, pelo guia que tem sido o modelo representado de Jesus, de nós estarmos aqui nessa noite. Obrigado a todos que vieram, estão presentes, encarnados, desencarnados, todos que partilhamos essa doutrina de fé, de consolo para nós todos. Prazer, sim, com satisfação de estar aqui mais uma vez, nesse começo de noite de domingo. O que falou o Caio, é isso que nós vamos trabalhar. Eu trago também um abraço amigo do pessoal da Fraternidade Espírita André Luiz, lá no Disseu, na pessoa de nossa presidente Isolete Gomes, e fica aqui o convite a quem morar naquela região, a nos visitar as terças e sextas nos Evangelho e palestra doutrinária que temos por lá. Assim, eu queria começar contando uma historinha, que talvez você já o conheça bastante, mas vamos relembrar. Mas é uma historinha de um mestre de obras que fazia casas, mas não era a casa do Minha Casa Minha Vida, não, as casas bem feitas que ele fazia. E ele era um homem que trabalhava para uma grande empresa, e as casas deles eram mais bem acabadas, mais bem terminadas, por isso todo mundo queria uma casa feita por aquele mestre de obra. Mas eu sei que uma vez ele estava muito cansado, com mais de 35 anos de serviço, procurou o patrão e disse: olha, eu quero me aposentar, eu estou cansado, eu quero cuidar da minha vida, das minhas galinhas, dos meus terreiros. E ele disse: não, mas você não pode sair, eu sou o melhor mestre de obra aqui, se você sair eu estou, como diz na linguagem popular, eu estou pebado. Disse: não, não posso sair. Fala o seguinte, me faz um favor, eu tenho um compromisso com um cliente muito especial, eu quero que você faça só mais uma casa, só umazinha. Quando chegar, pode jogar a chave, ir embora, você está aposentado. Ele foi lá, meio contra gosto, foi lá, e desta vez ele realmente só pensava em entregar aquela chave e se livrar de tantos anos de trabalho. Ele que sempre selecionava os melhores carpinteiros, pedreiros, eletricistas, dessa vez ele fez vista grossa. Ele que sempre fiscalizava com muita disciplina a quantidade, a preparação, desde a argamassa, as madeiras, a cobertura. E desta vez ele deixou que trabalhasse, apenas pediu para cumprir o prazo. E quando a casa, segundo ele estava pronta, ele procurou o patrão e chegou lá, fez o que o patrão disse. Jogou a chave. Sua casa está pronta e eu estou aposentado. Aí ele disse: calma, só um pouquinho mais. Não, não faço mais nenhuma casa. Não, eu quero dizer que isso aqui é meu presente de sua aposentadoria. Essa casa é sua. E aí ele foi ver que tanto que trabalhou e agora estava condenado a morar numa casa cheia de goteira, as portas que não fechavam, que não enguiçavam, o piso de montagem desajuntadas, tomadas que não funcionavam e todo tipo de vício de construção, porque ele pecou pelo serviço, a continuidade do trabalho que sempre vinha fazer. Na hora do acabamento, ele estava condenado a morar numa casa que não refletia o trabalho que ele morava. E assim acontece, às vezes, conosco. Nossas casas que nós construímos, a cada dia que nós colocamos um tijolinho, vai construir e nós temos que ser vigilantes. Para ser vigilantes com todo o material, com todos que nossos relacionamentos, é isso que Paulo diz na carta aos Colossenses, que ele diz: fazei de todo o coração. Com certeza aquele mestre de obra, naquela hora ele já estava distanciado, não estava fazendo mais com o coração, porque estava pensando em uma outra coisa, sem que tivesse terminado a primeira.
Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente, diria nós, uma vez desencarnado lá em cima, a olhar a projeção do passado que nós fizemos, as casas que nós construímos ao longo da vida. Então, nosso irmão que está aqui nessa noite, nós somos o mestre de obra de tanto trabalho. Vamos pensar em nossa casa, vamos construir a nossa obra maior desse trabalho. É disso que nós queremos falar nessa noite de hoje. Emmanuel, citando o Consolador 204, ele faz com uma veemência um apelo, e ele disse dessa forma, você lê ipsiliteris, já disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra chama-se sabedoria. Vai mais Emmanuel adiante. Através do amor valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Isso foi Emmanuel que disse. Então, assim, e onde está a bondade? Onde é que está o amor? Antigamente, antes da ciência moderna, achava-se que todo o centro do pensamento, do sentimento, estava no coração. A modernidade entendeu, provou que o pensamento está no tálamo e reflete para o hipotálamo, e essa energia chega até o coração e ele é chamado a pulsar mais forte. Daí, quando temos uma emoção forte, ele faz, mas ele é a resposta, porque ele tem que emitir mais sangue, a pulsação para ele que possa irrigar todo o corpo humano. E mais, esses pensamentos dos primórdios antigos é que faz dizer que o amor vem do coração. Ficou na modernidade isso. Os primeiros humanos viam que, ao se depararem com sentimento de amor, ou de horror, ou de paixão, susto, tudo seria do coração. Mas não falar do amor, do coração, do pensamento, que a gente tem que ter na hora de colocar em prática tudo, de pensar, vamos pensar no amor. O amor que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque é pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. Que nós podemos, a criatura que se aformoseia de dentro, emitindo em favor dos outros, o reflexo de seus próprios valores, de suas próprias virtudes. Se a gente não tem virtude, não tem valor, acima de sublimada, não podemos estender, porque a gente só dá o que tem, na verdade. E quando disse o mestre que tudo o que fizerdes parte, inclusive, do pensamento, do sentimento, porque é a parte de tudo no espírito, tudo na espiritualidade é sentimento. Tudo que nós nos propomos a fazer é sentimento, desde a origem, o pensar já é ato para fins de nosso crescimento. As tendências que nós temos, a demonstração externa pouco valem, é apenas concretização daquilo que você pensou, ou então transmudada, fantasiada, artisticamente para demonstrar outras coisas, para não falar as palavras mais duras. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhes comunica os reflexos da própria grandeza, impelindo ao alto. Sabedoria transforma-se em mais crescimento, mas aliado ao amor, isso tem valor ou não. Muitos arregimentam, leem livros e mais livros, aprendem tudo e não transformam em amor. Ao contrário, muitas vezes usam de conhecimentos materiais para estudar neles motivos para burlar aquilo que a própria mensagem quer dizer. Daí as divergências de pensamento no âmbito da filosofia, no âmbito da criação, no âmbito do seio das famílias, o modo de tratar as pessoas vai mudando porque se usa de uma influência, de um conhecimento, não em favor do bem. É isso que quer dizer, Emmanuel.
de saber de uma coisa, no dia 23 de junho de 32, estava uma pessoa muito importante para o Brasil e para o mundo, lá em Guarujá, em São Paulo, descansando, já aos 59 anos. Sabe o que ele tinha feito? Ele tinha feito um aparelho mais pesado do que o ar, voar. Ele se chamava Santos Dumont. E viu, naquele momento, aviões, por eles imaginados, já que há aviões mais modernos, bombardeando o campo de Marte, lá em São Paulo, e sobrevoando a praia de Guarujá, carregado de bombas. E não foi para aquilo que ele construiu o avião, que ele pensou o avião. Ele pensou de a gente fazer viagens em poucas horas, como nós fazemos hoje. Ele não pensou em transportar bomba. Como também não quem inventou Gutenberg, quando fez a primeira tipografia, ele não pensou de publicar livros que influenciassem as pessoas contra Cristo. E é o que tem às vezes por aí. Literaturas que tentam provar que Cristo não existiu, que Cristo não tinha nada a ver com, que não era iluminado por Deus, que não era filho de Deus, para provar o contrário. É a mesma gráfica que faz o livro dos Espíritos, a Bíblia, o Evangelho. Podemos usar o conhecimento, devemos usar o conhecimento. Santos Dumont, diz a biografia, supõe que depois de tanta tristeza, foi naquela tarde e noite que ele colocou fim à sua existência carnal, de tanta tristeza. Nós, claro que ele cometeu um erro, porque ele não fez entender o momento que estava acontecendo. Mas nós devemos usar a cada dia, a cada momento, aquilo que nós aprendemos, desde nossos primórdios, de nossa infância com nossos pais, para o bem. Isso, como eu gosto de dizer, em situação online, real time, assim que a gente diz assim na modernidade, né? A gente tem um celularzinho toda hora, diz assim, estou sem crédito, não vale. A operadora tal, quebrou, não está funcionando, não tem sinal, né? Assim, a bateria pifou, são os 3 motivos principais. Quando a gente tem um real time com Cristo, com nosso Pai, esse não falha, não depende muito de nenhum tipo de comunicação material. E daí que a gente deve pensar ligado online com nossos sentimentos, nosso coração. Então, se a ciência, a sabedoria humana descobriu explosivos, foi para fazer estradas. Sob o solo de São Paulo tem quase 100 quilômetros de metrô quebrado com bombas, dinamite, transportando milhões e milhões de pessoas cada dia. Que beleza! Mas esse mesmo princípio estoura na mão de pessoas e bomba explode multidões. Ou então municiam armas de pequeno ou grosso calibre e fazem tragédia, como nós temos visto aí, manuseado inclusive por adolescentes. Como nós vamos dar conta de controlar a sabedoria, o conhecimento humano em razão do bem? Construir belezas, construir bem-estar. E quando nós estivermos construindo pedras ao nosso caminho, nós não chegaremos ao passo que Jesus disse quando falai, amai-vos uns aos outros. Pois amai-vos uns aos outros não é amar apenas aqueles que gostam da gente. Aí é fácil. Amar a pessoa que gosta da gente não é moleza, como diz o menino. Difícil é amar quem está querendo nos derrubar. E a gente estando forte, harmonizado conosco mesmo, com Cristo, com as pessoas ligadas no próprio bem, ninguém vai nos derrubar. A ciência pode concretizar muitas obras, mas só o amor institui obras mais altas. Então não vamos duvidar de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso, é verdade. O conhecimento nos faz mais corajoso, desbravar. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu andava com meus grupos de ensino médio, e eu ficava muito satisfeito quando eu calçava um tênis. Eu não vou nem olhar para os mais velhos, não, porque todo mundo sabe o que é quichute. Só os novinhos não sabem o que é quichute. Os mais velhos sabem o que é quichute. Era um tênis muito resistente, parecia um coturno de exército. Não tem, mas eu tenho saudade do meu quichute.
Porque eu era tão armado com o meu que chute, eu não tinha medo de ninguém. Eu não tinha medo de cachorro na rua. Eu não tinha medo de mulher que pudesse me dar uma rasteira, que eu morava na Bahia, eles gostavam de capoeira. Eu nunca dei um chute em ninguém, mas eu estava armado com o meu que chute. E eu tivesse só com o meu pé na minha havaiana, eu ficava com medo, não saía para correr, não dá certo. Então nos torna a gente corajoso o conhecimento humano. Mas, entretanto, meus amigos, somente o segundo, o amor, pode nos dar um coração o quê? Iluminado. Então, a gente armado de que chute ou com a garrucha, se a gente tiver com amor no coração, nós vamos usar esse que chute para um bocado de coisa boa, menos para pensar em ofender ninguém. É para isso que servem as coisas. Licença. Então, o mundo, ele permanece em obscuridade e sofrimento. Sabe por quê? Porque a ciência foi assalariada pelo ódio. Porque o ódio aniquila, perverte, investe e só alcançará o porto da segurança quando se render plenamente ao amor. O amor de quem? De Jesus Cristo. Sabe por quê? Jesus nos enviou o Consolador prometido e mesmo assim a gente anda por aí trina. Mas conhecer, vem de novo a história que nós estamos contando. Conhecer é uma coisa, praticar é outra bem diferente. Rossandro Klinge, um grande palestrante que vocês devem conhecer, ele fala assim: é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. Sai naquela porta, 2.500 depois de só que a gente ainda quer, isso faz tempo que eu vim para cá. De aquele sorvete que nós prometemos tomar, eu esqueci, a minha ficou amarela, que ela não tinha me dito que estava morando em Teresina de novo. Então eu estava conversando com ela achando que ela estava lá no exterior. É muito fácil amar à distância. E o ponto, para depurar esses sentimentos, para nós chegarmos ao momento de pensar, de ligar o nosso coração aos bons e eles amam também aquela coisa, não no sentido divino, mas no sentido marital. Ele se apega àquilo e aquilo vira uma chama ardente. Tudo quando tendesse a diminuir ao seu alcance e não rare sublimas proporções. Está se agarrando com a coisa errada, mas está. Mas tem esse apego, porque está em nós este dom de nos amarrarmos,
nos entrelaçarmos com algo, mas esse algo tem que ser para o bem. Em tudo há mudança. Jesus, no último encontro, já uma vez crucificado, embora a gente queira aprimorar, mas é o eu de hoje, eu tenho que gostar dele, porque eu não posso ajudar os outros se eu estou em sofrimento, se eu não posso, um cego não pode guiar outro cego. Nós temos que estar valorizado interiormente, fortalecido para ajudar os outros. Então eu me amo como eu sou. Mas Jesus disse, ele acrescentou, ele fez um aditivo, e ele disse, que vos ameis como eu vos amo. E se Cristo, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o modelo e guia da humanidade, se ele evidentemente que está difícil se igualar ao Cristo, mas é o modelo, é aquela forma que nós devemos proceder. Então, Jesus engrandeceu aquela fórmula anteriormente dito, criando um novo mandamento nessa comunidade cristã. Então, o que é que ele se referia, o mestre? Ele se refere a uma derradeira reunião com os queridos para fazer o quê? Verdadeira solidariedade entre os discípulos. Era, porque aquela corrente, aqueles 12, juntamente com tantos outros, iam sair mundo afora para divulgar o Evangelho. E arregimentar outros tantos mil divulgadores. E é o que nós estamos fazendo aqui até hoje. Eu vim aqui, como vem tantos outros expositores, trazer uma ideia, uma palavra só que está crescente a vocês, e vocês vão chegar lá fora e ajudar a divulgar para outros com os meios ao seu alcance. Foi assim que Jesus disse, a multiplicação de uma boa ideia. Então nós vamos usar verdadeiramente o conhecimento em prol do bem. É isso que nós devemos fazer, essa lei de Aí nós vamos poder fazer lá fora, no local de trabalho, na vigilância, no prédio em que mora, na comunidade, nas redes sociais, aquilo que nós fazemos aqui dentro. Escutar, torcer a favor, né? Se não quiser fazer uma oração, uma prece. Passa um carro bem velório na rua, o que é que a gente diz? Tomara que se... Oh, meu Deus do céu. Não sabe nem quem vai bater, pode ser até não parente da gente. Mas as pessoas torcem a desfavor. E nós temos que torcer contra. For caminhada. É uma caminhada, é uma procissão. Nós estamos numa procissão. Tem uns mais na frente, outros mais atrás. E nós vamos juntos. Todos nós, cada um de nós temos suas profissões, ou querem ter, porque eu estou vendo que tem estudantes, e pode logo, então vamos procurando sua localização no mercado de trabalho, no seio da sociedade. Todos nós vamos desempenhar alguma coisa. Todos nós
vamos crescer com isso. É isso que nós estamos fazendo. Mas é tudo com amor, o resultado está entrelaçadamente com o amor de Jesus. Seja e aonde for. Mas se pensarmos em nós mesmos, nós crescermos, pedir para nós mesmos, nós estamos sendo o quê? Orgulhosos, vaidosos, ambiciosos e outros ossos. E aí, quando chegar lá em cima, vão dizer assim para a gente: você já tem o prêmio que a terra já te deu. Os joelhos ou passando sede e fome. Eu conheço uma pessoa que foi pagar a promessa e não levou água, mas ele disse que tinha que pagar a promessa. Ele bebeu, chegou a beber o próprio sangue, porque ele se arranhou nas malícias na viagem. Um de gato no caminho da estrada. E ele bebeu o sangue dele mesmo. Porque ele tinha que chegar no lugar da penitência. Deus não pediu isso. Deus só pediu o quê? Que amássemos uns aos outros. Esse tipo de sacrifício ajuda a quem? A resposta é ninguém, nem a ele mesmo. Jesus, na época, contrariou os mentores, os fariseus, todos aqueles mistérios religiosos, dominações políticas, para ensinar o quê? Que devemos amar o próximo como a nós mesmos, depois perdoar o companheiro quantas vezes, se fizer necessários, emprestar sem aguardar retribuição, orar pelos que te perseguem e caluniam, e depois diz, dá que você vai receber, porque ser misericordioso, fazer o bem a quem te odeia, e por aí vai. Tudo isso é dentro do nível de amor aos outros. Não se espera que a pessoa possa perdoar sem amar antes. Não espera que a pessoa dar mais do que receber sem pensar no amor primeiro. Por isso tudo, ele fecha a questão e diz, resplandeça a vossa luz. E tende o quê? Bom ânimo. Tem que ter bom ânimo, tem que ter coragem, tem que estar disposto, tem que estar altivo. Cabeça em pé, humildade no chão. Pé nesse caminho, fazendo aquilo tudo. Se nós colocarmos diante desses apelos, gradativamente, porque há 20 séculos Jesus disse isso, e é com isso que vem calando as bocas daqueles o quê? Que mandaram revidar, daqueles que mandaram se vingar, daqueles que mandaram trocar na mesma moeda, mas ao longo desses 20 séculos vem calando a boca das pessoas devagarinho, e nós estamos caminhando para a vitória, quando a hora que transformar esse mundo de expiação em prova, aquele mundo de regeneração. Então, contra tudo, contra encíclicas, contra os editos, contra espadas da Idade Média, contra tantas coisas, vem crescendo a palavra de Jesus, cresce cada vez mais, nesse mundo que nós temos de provas, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Porque a nossa família é muito maior daquela que nós temos em casa, daqueles da vizinhança, dos irmãos do Centro Espírita, da Federação, mas nós temos também o próximo, que além de tudo isso, são todos os membros de nossa sociedade universal encarnadas. Não me pergunte quantos, porque eu não sei. Quem é o próximo, Jesus? Próximo é aquele que está precisando de alguma ajuda. Qualquer um. Mesmo que você não conheça, mesmo que não esteja ao seu lado, mesmo que você nem saiba que existe, mas já ouviu falar, é o próximo. É o que esteve em outra encarnação, bem ao seu lado, e a quem você pode ter sido beneficiado ou ter feito algum mal. Então, amar no sentido profundo
Sanson, um espírito desencarnado na época de Allan Kardec, que fez parte da Sociedade Espírita Parisiense, uma vez desencarnado, ditou para as mesas mediúnicas da época: amar no sentido é o homem ser leal. Leal, sempre. Ser probo no sentido de que tem caráter, ter integridade, ser honrado, justo e reto. Se nós pensarmos essas palavrinhas e juntarmos uma a uma numa coisa só, nós estamos falando o quê? De amor. Porque eu sou probo, se eu sou reto, eu não vou causar nada contra nenhum de vocês. Se eu sou leal a Cristo, eu não vou fazer nada que prejudique a nenhum de vocês. Então, que a gente tenha consciência para fazer aos outros o quê? O que queria que nos façam. É tão bom ser bem tratado, né? Ser alegria, que bom, que legal, né? Sempre fica bom, né? Mas tem a recíproca. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. Para o quê? Para suavizá-los. E às vezes suavizá-los não é só dar remédio, não é só dar massagem, não. É no espírito, é uma palavra, é um contato, é uma frase que você diz para uma pessoa que nós chamamos de caridade não onerosa. Não custa nem uma cesta básica, nem 2 quilos de alimentos não perecíveis. A palavra amiga, no momento exato, salva muitas pessoas, às vezes, de cometer atos impensáveis. É considerar como sua grande família, porque essas famílias, todas as encontrareis. Mais tempo ou menos tempo, dentro de certos períodos, em mundo mais adiantado, nós vamos nos encontrar sempre. Porque os espíritos que as compõem são, como nós, o quê? Todos filhos de Deus. Se são todos filhos de Deus, são todos irmãos. Para todos os sofrimentos, tem depois sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Finaliza Sanson. Então, meus irmãos, como diz Paulo na carta aos Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, se não houvermos desfalecido a história do nosso mestre de obra. Há pessoas singulares, disposições em matéria de serviço espiritual, hoje creem, amanhã descreem. Já conheci pessoas que eu não sei onde é que eu encontro Deus, porque eu já fui evangélico, católico e umbanda, eu estou na casa espírita e não encontro Deus. Está difícil de encontrar se ele não encontrar com ele mesmo. Cristo já disse, o Deus está no coração dos homens, está entre nós. Você tem que achar, mas tem que mergulhar em nós mesmos. Não vai encontrar em nenhuma casa de nenhum tipo. Entregaram-se essas pessoas homens da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, de uma febre, de uma coisa qualquer, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da quê? Da negação. Negar que Deus existe, cair em desalinhos com a harmonia espiritual, vai lhes adoecer o espírito e, por conseguinte, o corpo físico. Nós temos que caminhar com fé e não abrir mão dessa caminhada. Inicio na prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclama a falência dos próprios do bem-fazer. Como crianças, muitas crianças querem fazer qualquer coisa que der errado, já se intriga. Como é que é um gesto assim, que eles fazem assim, né? Não fazem isso, aí permissão mais novo. Parte aqui, né? Não tem mais não, caiu de moda? Faz não, pai, bloqueia o celular, é diferente. Qualquer coisinha que der errado, bloqueia o celular. Antigamente botava o dedo assim, a parte, acabou-se. Se foi. Nós não podemos desistir do amor ao próximo. Gostar de alguém que gosta da gente é investimento. Chama para aquela pessoa no dia do aniversário, porque ele passa um mês e não me dá um presente. Então é investimento. Não é assim? Vou investir nesse, vou convidar, porque ela tem uma filha que está estudando, um dia ela se forma e convida para a formatura no Atlantic City, hein? Legal, né? Isso é investimento. A gente não pode tratar assim. Meus amigos, Deus nos quer
que a lei do amor constitui o primeiro e mais importante preceito de nossas vidas. É o único, porque ele é quem tem dia matará o egoísmo. Só tem esse jeito. Qualquer que seja a forma com que esse egoísmo se apresente, porque o egoísmo é a chaga da humanidade. A pessoa pensar em si próprio. É o inverso da moeda. Dado além de que o egoísmo pessoal, há também o egoísmo da família. Pensar somente em nós, da casta, da sua raça, do seu modo de ser, da nacionalidade. Mas disse que Jesus, amai o próximo como a vós mesmos. Eu fico repetindo isso sempre, porque a gente não pode esquecer. Ora, toda nação, todos pertencemos ao mesmo Pai. Que os são melhoramento moral da raça humana, porque foi feito para todos nós. E a felicidade durante a vida terrestre e depois a construção espiritual. Então, disse-se o seguinte, e aí, como é que a gente faz? Neste mundo de, meu Deus, que nós vivemos de tantas injustiças, de tanta malandragem, de tanta coisa ruim que eu não vou citar aqui na tarefa da casa. O que devemos fazer para ajustar, para nos ajustar à lei do amor? E agora como é que eu vou? Né? Mas tem uma mensagenzinha, uma frase mágica que a gente vai ler. Vive conosco, porque tolerar é coisa difícil. E amanhece assim, já meio cansada, com os filhos. Aí chega o cunhado com a garrafa de cerveja e bota no meio da mesinha de centro e pede um tira-gosto, mas tem que ser urgente. Tem que ter tolerância, não tem? E chega aquele tio ou avô que fala mais do que palestrante de casa espírita, contando as histórias desde quando num dia que a gente quer descansar. E se tiver chovendo, quem queria dormir até um pouquinho mais, né? Ou então, quando chega a sogra, não vou nem falar, partir para a palestra. Quem nos ofende, auxiliando o próximo na medida de nossas possibilidades, atendendo fielmente de Jesus. Amai-vos uns aos outros. É fácil. Na hora de que a gente é beliscado, na hora que pisa nossa luz, na hora que tira do nosso sossego, de nosso conforto, é aí quem sabe se a gente ama o próximo como a nós mesmos. Na hora que eu mais quero ficar tranquilo, na hora que eu quero mais pensar e relaxar, e alguém me incomoda, com a minha... É nessa hora mágica que a gente verifica o que nós estamos fazendo para viver em sociedade e seguir o ensinamento do Mestre. Então, bem claro, não deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que eles façam. Mais além, deve aquilo que gostaria que ele fizesse. As duas coisas. Assim a gente parava. E a gente tem a sublimidade e a oportunidade da reencarnação que a gente tem para aprimorar isso. Nós estamos em caminhada. Alguém está no que iria pela Terra 20, 30, 40, 50 anos, 100. Eu mesmo só quero ficar 125, mais do que isso eu não quero. E a gente às vezes atravessa tudo isso e o tempo é curto para aprender, porque tem gente que tem a cabeça dura. Não aprende. A gente está para isso. E a gente continua sendo o quê? O egoísta. A verdadeira chaga. Então, de todos aqueles, a quem admira a glória de Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Aqueles que creem na promessa de Jesus, mas todavia a crença por si só pode gerar o quê? Fanatismo e discórdia, é o que acontece no mundo. A fé cega só tem gerado discórdia ao redor do mundo, pensa aí no Oriente Médio. A quem defende a revelação de Jesus, entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar a cegueira e o sectarismo. A quem confia no Divino Mestre, contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. E aquela força estagnada, aquela represa que não tem uma usina na ponta, ela não serve para coisa,
A não ser para se arrebentar e sair matando o povo na frente. Temos força? Temos. Mas tem que usar essa força. Não pode ser inerte. A quem espere pelo eterno benfeitor, no entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Esperar, sem assar, não é esperançar, é esperar à toa. A quem louve o Salvador, mas louvor exclusivo porém pode coagular em adoração improdutiva. A adoração tem que ser produtiva, trabalhando efetivamente. Jesus disse, Deus trabalha até hoje, eu também. Ninguém parou. A pessoa, Maria não foi porque ele está sofrendo vendo Jesus. Mas Cristo trabalhou até ficar velhinha encarnada, trabalha até os dias de hoje. Maria faz um trabalho maravilhoso para a humanidade. Então, a palavra do enviado celeste Jesus Cristo, entretanto, é clara e incisiva, ela é pontual. Aquele que me segue não andará nas trevas. Então, nós temos que ter todo esse conhecimento, todo esse poder, colocar em prática e fazê-lo do fundo do coração, para que seja bem empregado. Então, uma frase que corre nos Facebook da vida, eu acho interessante: as pessoas importantes não são aquelas que têm a cabeça cheia de conhecimento. Não. As pessoas importantes são aquelas que têm o coração cheio de amor. As orelhas prontas e as mãos prontas para ajudar. Com amor, ouvindo e ajudando, esse é uma pessoa importante. As outras pessoas podem até ser chamadas de famosas. E assim, o reino do céu, como disse o nosso amigo Humberto de Campos, no livro onde ele assina como irmão X, o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. E acessório não leva a nada. Repetindo, o reino do coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Então, se é de coração, não cansa, não pode cansar. Não aguento mais trabalhar na casa espírita. Está faltando o amor divino. O coração não está ligado, não está online. Se fizermos por obrigação e não aguenta, é bom pensar, ler, meditar e reprogramar a sua caminhada de trabalho, porque não está legal. O amor ao próximo, receita infalível, felicidade e condição para que nos levemos acima da matéria, trilhando o caminho de Deus. Se ficarmos só no nível da matéria, o que nós estamos fazendo? Isso aqui vai ser destruído, arrebentado. Se ficar só no visível, só no que as pessoas podem ver, não vai chegar. Porque aquilo que não partiu do sentimento, da prece, do desejo do bem, do vai dar certo, do que eu quero, eu estou em nome de Jesus. É assim que a gente disse. Se ficar só na matéria, no visual, nas pláudias, e a esperança de um retorno, de uma reciprocidade, à altura do sacrifício, entre aspas, que você tenha feito, que eu tenha feito, isso não vai construir a nossa evolução espiritual. Então, como disse Paulo, em Colossenses 3:23, tudo o que fizerdes, fazer de todo o coração. Por quê? Como para o Senhor, e não para com os homens. Fazer como para o Senhor o quê? Porque que nós fazemos pelo outro, pelo Senhor, é porque é assim que Ele quer. Comparação que eu faço muito legal com isso, é um pai ou uma mãe que vai trabalhar de manhã e deixa 2 ou 3 filhinhos em casa, e diz assim, um ajuda o outro, mais velhinho ajuda o outro hoje a gente já pede até menos, pelo menos não se batam, né? Assim que a gente pede, né? Você chega, mamãe, ele me bateu, enredou de mim, né? Assim que ele diz. Mas o ideal é que, além de não bater, se não enredece, os mais velhos que sabem mais, está adiantado, 1 ano ou 2 na escola, tirasse a dúvida do outro, né? Ou então, sei lá, quem pudesse trocar a fralda, trouxesse um copo de água. Mamãe, deu tudo beleza, Está tudo bem, ninguém enreda, ninguém está aqui ferido,
Na hora que eu tive sede, estava fazendo meu trabalho, ele veio, me ajudou, trouxe um copo de água, né? Assim. Aqueles que viajam para longe, deixam os filhos com outra companhia, que a gente quer isso. E se a gente deseja isso, que a gente, como eu disse o nosso Severino, lá da Paraíba, ele diz assim, como nós somos comedor de rapadura com jabá, pensando nisso para os nossos filhos, imagina o pai que nos criou. Está bem mais além, não é assim? E é assim que a gente pensa. Há 2 dias, uma tragédia no Rio de Janeiro, 2 prédios desabados em várias cenas que a TV transmite horas e horas, 24 horas, uma cena ficou marcada, porque aqueles bombeiros tiveram que trazer uma vítima e não tinha onde pousar o helicóptero, e tinha um prédio já condenado pela Defesa Civil, pela Engenharia, e foi assim mesmo, não podia o helicóptero pousar naquela laje, senão ia afundar com tudo, e aquele piloto teve a coragem e a audácia que se aproximar a menos de meio metro daquela grade dele, daquele pé da laje, e ali colocaram aquela maca com aquele homem, e na hora que várias pessoas, com aquelas hélices agarrando um ao outro no topo do prédio, e na hora que o helicóptero subiu, eles aqui gritaram, comemorando. Cena parecida com o futebol, com o Té gritando quando alguém faz um gol nos 46 minutos do segundo tempo, numa vitória de campeonato. Só que lá no campeonato do futebol, quando acontece um gol naquela situação, ele, além do gol que tenha feito, estão sabendo que vai pingar um dinheirinho a mais na conta bancária deles, porque é assim que é o contrato. Quando tem uma vitória de um campeonato ali, não é só uma bola que entrou no gol, é mais dinheiro que entrou na conta deles, principalmente de quem fez o gol. Mas aqueles bombeiros que estavam no topo daquele prédio, correndo o risco de suas vidas, se aquele pedaço aquele, não sei como é que chama, a base do helicóptero, toca naquele prédio e acabar tudo. Aquelas pessoas não iam ganhar nem um centavo a mais do que ganham por mês. Não estão aí ganhando por quantidade de vidas que salvam. Eles ganham por mês. Eles fizeram por ali o quê? Aquele gesto de vitória que fizeram, porque eles fizeram aquilo com amor no que estão fazendo. No mundo de corrupção, de gente desconfiada, de gente que espera ver, de passar a mão no que é lei, de se aproveitar de mínimas ou grandes quantias, no vacilo que alguém dê, até da bolsa que ficou ao nosso lado, alguém, aparece gente, muita gente, que faz as coisas com amor, como Jesus ensinou. A alegria, a da vitória, é aquela alegria que faz mais gente feliz. Assim como eu fiquei feliz, vendo a televisão, ver aquilo, quantas pessoas saber que existe gente que pensa, que trabalha com coração. Assim, meus irmãos, aquele velho carpinteiro que eu falei no começo da história, queria dizer para vocês, que você tenha somente mais um dia de vida. Este dia mereça ser vivido graciosamente e com dignidade. E na placa da parede da vida está escrito: a vida é um projeto do faça você mesmo. Que é a gente que faz. O faça você mesmo. E a gente vai construir a nossa casinha a cada dia, porque não sabe que dia nós vamos ter que entregar as chaves de nossa casa. E nós temos que estar construindo para ela ficar bem. Não partir daqui para outra, a chave, aquela morada legal, sem nenhum desajuste, do piso ao telhado, da fundação até a caixa d'água, seja todos bem feito por nós mesmos, e nós não temos a quem culpar. Que a melhor coisa, quando uma coisa dá errado, é a gente culpar os outros. Rapaz, é beleza. Mas quando é a gente mesmo que constrói, a gente fica só assim com a cara limpa. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado das atitudes e escolhas feitas aonde? No passado. Tudo que nós estamos aqui é fruto do que construímos até ontem. Então a sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que estão fazendo hoje. Por isso, meus irmãos, tudo o que fizerdes, fazer de todo o coração. E Alberto Oliveira nos ensina com um soneto lindo chamado Ajuda e Passa. Estende ao que ri e ao que chora, o palácio, o ninho e a sepultura, todo
luz que resplendora, eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz com os raios de aurora. Na dor da alma é perjura, irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e aonde existe a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça, guarda o anseio do bem que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança, não te arrima-te à esperança, seja a bênção do amor, a luz do teu destino. Muita paz no coração de todos. Muito obrigados. Agradecemos ao nosso irmão pela instrução da noite de hoje e permanecendo com o pensamento elevado a Deus, vamos pedir à espiritualidade amiga que permaneça conosco nesse momento de calma, aguardando ao passe. Vamos elevar então o pensamento a Deus e permanecer nele. Pai de infinita bondade e misericórdia, dai força a todos que passam pela provação e luz àqueles que procuram a verdade. Somos companheiros, amigos, irmãos, vivendo alegre, pensando no bem, uma alegria que não ofende a Jesus e não fere a ninguém. Que assim seja. Boa noite a todos e uma boa semana.